Devocional, Jeremias capítulo 11. 2 caminhos, 2 destinos. O capítulo 11 de Jeremias é um chamado à obediência. Afinal, a vida cristã não se concretiza com discursos, mas com prática. E nós podemos nesse capítulo perceber com clareza 3 grandes bênçãos da obediência. Em primeiro lugar, a obediência te torna íntimo de Deus. Jeremias 11:4 diz assim: Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. A obediência conduz à intimidade. Experimentamos o significado profundo de pertencer a Deus, de ser seu povo exclusivo. O nosso amor a Deus não é medido pelo cargo que ocupamos na igreja, nem pela fama do nosso ministério. Nosso amor a Deus é medido pela nossa obediência. 1 João 5:3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. A obediência revela o amor, e o amor revela a intimidade. Em segundo lugar, a obediência te conduz às promessas de Deus. Jeremias 11:5. Para que confirme a promessa que fiz a vossos pais. A posse da terra estava intimamente ligada à postura de obediência do povo. O amor de Deus é incondicional, mas as suas promessas, de modo geral, são condicionais. Se queremos a concretização das promessas, devemos cumprir o requisito da obediência. Em terceiro lugar, a obediência te leva a desfrutar de bênçãos. Jeremias 11:5. Para que confirme a promessa que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, terra fértil, terra abundante, terra próspera. Tudo isso seria concedido se o povo trilhasse o caminho da obediência. Meu irmão, não há a menor chance de você desfrutar da vida abundante em Cristo percorrendo o caminho da desobediência, do pecado. É a obediência que te leva a desfrutar das bênçãos. O livro de Jeremias é muito claro quanto a isso. Mas mesmo demonstrando que a obediência conduz à intimidade, às promessas e às bênçãos, o povo de Deus resolveu trilhar outro caminho. No decorrer da história, o povo de Deus optou por fazer trocas tenebrosas, que fizeram com que eles experimentassem terríveis consequências. Você escolhe o que vai semear, mas não colherá diferente do que semeou. E eu aponto agora 3 trocas tenebrosas que o povo de Deus fez. A primeira troca, eles trocaram a voz de Deus pela voz dos seus corações. Jeremias 11:8 diz assim: Mas não atenderam nem inclinaram seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. O povo havia trocado a orientação de Deus pelos sentimentos do seu coração e caíram numa vida de pecado. Cuidado, meu irmão, nosso coração é enganoso. Nosso coração pode criar justificativas para que a gente se afaste da palavra. Nosso coração pode nos trair e nos afastar do Senhor. Sejamos sensatos. Não troque a voz de Deus pela voz do seu enganoso coração. Em segundo lugar, a segunda troca terrível. Eles trocaram seguir a Deus por seguir antigos pecados. Jeremias 11:10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. O povo de Deus experimentou de Deus, mas num determinado momento foi se esfriando, se afastando e retornando a antigos pecados. Meu irmão, é tenebroso quando percebemos que trilhávamos um caminho com Deus, levávamos a sério a questão da santidade, éramos radicais quanto ao pecado e com o decorrer do tempo fomos afrouxando os princípios, relativizando as verdades, compactuando com pecados e voltamos a praticar as mesmas maledicências, as mesmas orgias, as mesmas prostituições que outrora condenávamos. E pior, fazemos tudo isso sem peso na consciência. Isso é uma troca tenebrosa. E em terceiro lugar, o povo havia trocado a intimidade com Deus por simples religiosidade. Jeremias 11:13. Porque, ó Judá, segundo o número das suas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimar incenso a Baal. O povo de Deus trocou a intimidade com Deus por uma religião idólatra. Antes, eles ouviam a voz de Deus, agora queimavam incenso a Baal. Antes, tinham experiências com Deus, agora tinham apenas incensos a falsos deuses. Antes experimentavam o movimento de vida de Deus, agora tinham apenas uma religião pagã e idólatra. Trocaram adoração por rituais, trocaram intimidade por religião. Infelizmente, muitas vezes o povo de Deus age assim, com essas trocas tenebrosas, guardadas as devidas proporções do contexto. Meu irmão, os cultos e reuniões públicas são maravilhosos e necessários, mas insuficientes para a construção de uma vida profunda de intimidade com Deus. Intimidade é coisa para lugar secreto, para porta fechada. Você e Deus, Deus e você. Se toda a sua vida com Deus é medida apenas por reuniões públicas, tome cuidado. Pode ser que talvez você já tenha trocado a intimidade por simples religiosidade.
O capítulo 11 não para nessas constatações. Ele vai além. E se a obediência tem suas consequências, a desobediência também tem. E os frutos da desobediência são desgraças, maldições e surdez de Deus. Ele chega a dizer para o profeta: clamarão a mim, porém não os ouvirei. Jeremias 11:11. De Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. Deus é amor e também é justiça. 2 caminhos, 2 consequências. Escolha bem o percurso que você quer trilhar. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.